Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel hoje, dia 16 de outubro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Tel Aviv, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós tivemos algumas informações aqui de ataques em Tel Aviv e Jerusalém. Então, ataques muito fortes de foguetes vindos da faixa de Gaza em Jerusalém e Tel Aviv. A maior parte deles foi derrubado pela defesa antiaérea israelense, mas é lógico, é sempre um risco que está acontecendo agora. Se tiver alguma consequência pior, a gente fala sobre isso no próximo vídeo, né? E por falar em defesa antiaérea israelense, circulou por aí um vídeo que supostamente mostraria a arma a laser que Israel está desenvolvendo. E o vídeo é falso, tá? Tem informações de que a arma realmente está sendo usada, ou está sendo testada pelo menos, porque na verdade o desenvolvimento dela estava previsto para 2028, mas eles estão adiantando isso. Há informação que ela estaria sendo usada, mas aqueles vídeos são falsos. Ocorreram novos ataques israelenses aqui na faixa de Gaza, visando mais uma vez os principais cabeças lá do grupo Hamas, inclusive foi liberada uma lista dos atingidos já pelos esforços de Israel ali, mas a grande invasão que iria acontecer, né, Israel continua preparado com vários tanques aqui. Ontem, inclusive, houve a informação não oficial de que teria começado essa invasão, mas ela não aconteceu aparentemente. Ao contrário, está sendo negociado um cessar-fogo para que os estrangeiros que estão na faixa de Gaza saiam pelo Egito. Isso tinha sido tentado 2 vezes antes, mas foi impedido pelo grupo Hamas. O grupo Hamas não deixava os estrangeiros saírem para o Egito justamente porque queria negociar. Então parece que foi estabelecido um cessar-fogo de mais um dia, o dia de hoje, para a saída dos estrangeiros. A gente ainda não tem informação se isso realmente aconteceu. Deveria ter acontecido ao longo do dia de hoje, né, que já está no final do dia lá em Israel. Mas a gente não sabe se aconteceu. De qualquer forma, não houve a invasão por terra ainda no dia de hoje. A preocupação grande agora é aqui na área norte. Israel mandou evacuar várias cidades aqui na fronteira norte do país, justamente por risco de invasão do Hezbollah aqui no norte. Existe confronto aberto entre as forças israelenses e o Hezbollah aqui no norte do país. No fronte diplomático, continuam as negociações, a ida e vinda com relação ao Irã, as ameaças do Irã e coisa e tal, mas temos uma notícia trágica diplomática. O idiota do governo brasileiro, os idiotas do governo brasileiro atual, na mão da esquerda, na mão do corrupto de 9 dedos do Lula, fizeram uma resolução condenando na ONU a evacuação de civis do norte da faixa de Gaza. Exatamente, o governo brasileiro, o Lula, o idiota de 9 dedos, ele queria ajudar o Hamas, queria que os palestinos continuassem sendo o escudo de carne do Hamas ali no norte da faixa de Gaza. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Felizmente, essa resolução não passou na redação final lá da ONU, que também não é grandes coisas, a verdade é que é uma bosta. A ONU não serve mais para nada, mas olha só o nível que chegou o governo brasileiro, agindo contra os palestinos e a favor do Hamas. Coisa de terrorista, de ditador. Estou esperando até hoje o pedido de desculpas da galera que escreveu aquela cartinha da democracia lá da USP, né? Mas temos coisas positivas também. Tivemos uma grande manifestação pró-Israel aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Infelizmente eu não pude participar, mas foi muito grande a manifestação. Parabéns ao pessoal que foi. Que bom que está mostrando, nesse caso de Israel, o povo brasileiro está mais acordado nisso daí. Espero que essa manifestação pró-Israel faça as pessoas pensarem na questão da Ucrânia também, porque também é nosso aliado, também deveríamos estar do lado da Ucrânia também nessa guerra. Lógico, é só você ver que o corrupto do Lula está do lado da Rússia, então é porque a gente tem que estar do lado da Ucrânia. Não tem nenhuma lógica nisso daí, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Chico Picadinho, Kenny McCormick e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um ataque aconteceu aqui no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv, agora à noite. Olha só.
Iron Dome interceptou vários foguetes próximos do aeroporto. Em princípio não teve nenhum dano, mas certamente assustador esse tipo de ataque, né? E não foi o único. Também em Jerusalém, o Knesset, que é a Assembleia Israelense, também teve que evacuar devido à ameaça de foguetes disparados pelo Hamas. Felizmente também não teve nenhum dano, mas é sempre uma preocupação muito grande esses ataques bem no centro de Israel, né? Muito triste isso. E por falar em defesa antiaérea israelense, circulou esse vídeo aqui, ó, nas redes sociais, falando que seria a arma israelense de laser que destrói foguetes e coisa e tal. E de fato existe essa arma israelense, tem essa arma aqui, ela está sendo testada. Imagina-se que ela vai ficar pronta em 2028, então ela não deveria estar pronta agora, mas tem algumas pessoas dizendo que ela já está sendo usada, meio que em teste ainda, mas já está sendo usada nessa guerra. Agora é importante notar que aquela imagem é falsa. Tem gente dizendo, algumas pessoas estão dizendo aqui, ó, se você olhar aqui, está dizendo que na verdade foi interceptado pelo Iron Dome, mas a pessoa tirou de foco a imagem para aparecer aquela linha ali. Tem outras pessoas dizendo que é um videogame. Aqui, ó, está dizendo que isso foi feito com o Arma 3, um videogame Arma 3. Então, essa imagem é falsa, tá? Essa imagem aqui que a gente viu é falsa, mas realmente existe esse sistema. É um sistema bem interessante. A ideia é que os sistemas antiaéreos hoje em dia, o próprio Iron Dome, você tem que disparar um míssil, né? E é o problema que acontece com drones também, porque um míssil destruir um drone custa $500, um míssil custa $10 mil, então não justifica você usar uma coisa contra a outra, né? Acaba sendo economicamente inviável. Essa arma de laser, que eles chamam Iron Beam, né, que é uma arma de laser, o custo seria de $5 por cada disparo dessa arma, né? Então, a gente não sabe se está usando de verdade, mas já avisaram o seguinte, que quando ela é usada, você não vê a luz, a frequência é fora do espectro visível. Então você só vê o foguete caindo, não vê a luz, não vê o que aconteceu. De qualquer forma, é um avanço tecnológico impressionante. Imagina, $7, você pode usar isso contra drone, contra míssil, até contra projétil, você pode usar isso daqui, né? O ponto todo a gente não sabe se está pronto ainda, está sendo usado em fase de testes e não tem a ver com aquelas imagens que a gente viu ali, né? Bom, houve mais ataques ucranianos na faixa de Gaza, visando lá as lideranças do grupo Hamas. Eles têm feito isso nos últimos dias todos, então teve mais ataque aqui na região da cidade de Gaza. Aqui durante o dia também no norte de Gaza, mais ataques israelenses ali na região, né? E inclusive os israelenses liberaram aqui a informação dos que já foram mortos nesses ataques, né? A gente já falou várias vezes aqui que fulano foi morto, coisa e tal, mas está aqui a lista: o Ali Kadi, Zacaria Abu Ma'mar, Belal Al-Qadra, Muetas Eidi. Bom, enfim, são esses 6 aqui que são altos comandantes e ministros do Hamas que foram destruídos nesses ataques de Israel, né? Além disso, a gente já falou de algumas outras pessoas que a casa da pessoa foi alvejada. A pessoa não estava lá. Então Israel alvejou a casa, matou o primo, matou o irmão, não sei o que lá, mas a pessoa mesmo, o terrorista mesmo, acabou se safando, né? De qualquer forma, essa é a operação que o pessoal está fazendo ali na região da faixa de Gaza. E, de qualquer forma, os ucranianos continuam aqui preparando os tanques para entrar na faixa de Gaza. Uma coisa que o pessoal está observando aqui é justamente a chamada Cop Cages, né? Que são essas gaiolazinhas no alto do tanque, cujo objetivo é evitar granada solta por drone, ou então drone FPV que tenta entrar dentro do tanque, né? Esses drones, eles não têm capacidade de furar a blindagem do tanque, mas se você tiver com a escotilha aberta, né, o drone ele é furtivo. Você pode estar numa área na retaguarda e pode ter um drone em cima de você, ele soltar uma granada, ou o próprio drone tentar entrar dentro do tanque e explodir lá dentro. Então, na guerra da Ucrânia tem se usado muito essas gaiolas aqui no alto dos tanques para evitar esse tipo de ataque, né? Não é muito efetivo não, mas é uma segurança a mais que o pessoal tem ali. Aqui estão os soldados também preparando para a invasão de Gaza, e inclusive ontem chegou a haver
a informação de que teriam entrado em Gaza. Então aqui a Visegrad 24, que é uma conta de acompanhamento das guerras, é bem confiável, costuma falar coisas verdadeiras, mas aqui eu acho que deu uma barrigada, e eu transmiti a barrigada deles, inclusive, no Twitter, né, infelizmente, dizendo que havia reportes não confirmados de tanques israelenses entrando em Gaza. De fato, não se confirmou isso, tá? Então, além do aviso aqui da Visegrad 24, também teve esse outro post aqui, falando que havia fumaça intensa, né, smoke shells, ou seja, são bombas de fumaça que foram jogadas no norte da faixa de Gaza. Isso também é uma coisa que seria coerente com o início de um ataque, porque você justamente oculta, né, a visão aérea, porque, veja, os palestinos também usam drones, né, também tem um monte de drones. Então você oculta com fumaça essa região para permitir a entrada dos tanques. Então, aparentemente, teve muita gente achando que ia começar ontem à noite, mas mais uma vez não houve essa invasão lá, não começou a invasão israelense do norte da faixa de Gaza, né? Bom, alguns estão falando sobre esse cessar-fogo humanitário de 5 horas, que teria acontecido ao longo do dia de hoje, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, já é o final do dia lá em Israel, ou aconteceu ou não aconteceu. A gente não tem confirmação se isso deu certo. Mas, segundo eles estão dizendo, teria sido arranjado pelos Estados Unidos, Egito e Israel, mas não houve acordo com o Hamas, e só incluiria a parte sul de Gaza até as 2 horas da tarde de hoje. A ideia aqui era justamente distribuir comida para os habitantes ali no sul de Gaza, né, justamente para evitar problemas ali, né? Israel pediu para o pessoal, para os palestinos irem para o sul de Gaza, exatamente para liberar a parte norte para as ações contra o Hamas, né? E a Astra Intel confirmou aqui que, ao longo desse período, que não existe ainda um acordo para cessar fogo ou entrega de ajuda humanitária a Gaza. O que está acontecendo ali, segundo disse o pessoal lá da IDF, ela não fala aqui, mas o pessoal da IDF falou que o Egito estava de acordo, Israel estava de acordo, Estados Unidos estava de acordo, mas o Hamas não estava de acordo. O Hamas não queria a entrada da ajuda humanitária lá e não queria permitir também a outra coisa, que era a saída de estrangeiros da faixa de Gaza. Esse foi o problema. A gente falou já alguns vídeos atrás que por 2 vezes teve a tentativa de se abrir para a saída de estrangeiros que estão na faixa de Gaza, né? Então pessoas que são dos Estados Unidos, da França, de qualquer outro país que estejam na faixa de Gaza, nesse momento é impossível sair de lá, né? E a situação lá deve ficar pior à medida que Israel for entrando ali no norte de Gaza. Então havia um acordo para essas pessoas que têm passaporte, não para os palestinos. Infelizmente, nenhum país árabe aceitou os palestinos como refugiados. Então havia a ideia dos estrangeiros que quisessem sair, poderem sair pelo portal ali de Rafah, no sul do Egito, né, por essa região aqui. Aqui, ó, o lado egípcio não aceita um grande número de refugiados, apenas palestinos que tivessem passaporte dos Estados Unidos ou outro país ocidental, bem como empregados de organizações humanitárias, seriam capazes de deixar a faixa de Gaza, né? O Egito concordou com isso e queria entregar também ajuda humanitária nesse ponto, mas ainda está na dependência do Hamas. O Hamas não quer receber. Parece que aqui, ó, caminhões com ajuda humanitária, comida, água e suprimentos médicos estariam caminhando em direção ao cruzamento ali de Rafah, ao portão de Rafah, para entrar na faixa de Gaza, né? Mas ainda não está aberto. Isso seria aberto por 5 horas às 9 horas da manhã. De novo, a gente não tem a confirmação disso. Essa conta aqui é uma conta amante de terrorista, então está dizendo aqui que é Israel que não está deixando passar o pessoal, mas a verdade não é essa. Até porque quem controla essa porta aí é o Egito, não é Israel, né? Então, o que está acontecendo aqui é que parece que o Egito, Israel e os Estados Unidos estão de acordo. Quem não está deixando isso acontecer é o Hamas. Então você tem os caminhões com ajuda humanitária querendo entrar na faixa de Gaza, as pessoas, os estrangeiros querendo sair de lá, e não se chega a uma conclusão, o Hamas não deixa isso acontecer. Então, infelizmente, parece que não funcionou essa tentativa de cessar fogo e coisa e tal, né?
O Netanyahu também alertou o pessoal sobre o norte de Israel, dizendo que o Irã e o Hezbollah, se começarem a preparar ações, que Israel está se preparando para operações especiais no sul, mas que eles estão prontos para confrontar também qualquer coisa no norte. Não teste a gente no norte, porque o preço que vocês vão pagar será muito pesado. Enfim, houve aqui a colocação de 28 comunidades ali no norte de Israel em alerta, né? Pediu a evacuação de várias cidades no norte de Israel aqui. Dá para ver no mapa aqui muito bem. Toda essa faixa aqui da fronteira ao norte de Israel está em alerta, está em evacuação, pedindo para os civis saírem de lá. E continua também algumas batalhas por lá. Isso daqui foi Israel destruindo mais uma base de operação do Hezbollah. Tem outras aqui também, outras imagens dos israelenses destruindo essas operações do Hezbollah ali, né? Também tem essas 3 regiões aqui no sul do Líbano que estão sofrendo um ataque coordenado da artilharia de Israel, provavelmente porque tem conjunto de tropas do Hezbollah, o ponto de controle do Hezbollah ali, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre essas diversas linhas de frente ali, e o ponto importante que ele coloca aqui mais embaixo é justamente que o eixo da resistência aqui, ó, o eixo nessa nova guerra, Irã, Rússia, esse pessoal, está falando sobre a possibilidade da guerra expandir em um conflito em múltiplos frontes, né? E segundo eles fazem a avaliação aqui, não deve acontecer. É a minha avaliação também. Eu acho que o Irã não tem coragem disso. Agora, a possibilidade existe. Existe a possibilidade do Irã entrar nessa guerra? Sim, existe. Acho pouco provável, mas existe a possibilidade. Enfim, esse é a grande questão que vai haver aqui nos próximos dias, é em que ponto o Irã vai se envolver nisso daí. Uma coisa importante, e eu acho que é cada vez mais importante isso, as autoridades ligadas aos palestinos se manifestarem contra o Hamas, né? O presidente da Palestina, o Mahmoud Abbas, ele fez uma chamada telefônica com o presidente Biden e disse que as ações do Hamas não representam o povo palestino e que ele condena o recente ataque no sul de Israel. Então, acho isso uma posição muito importante, isso tem que ser levantado, porque é muito diferente as duas coisas, tá? Eu concordo que parte do povo palestino que está na faixa de Gaza é culpada também porque apoia o Hamas, mas não são todos. Então é preciso dividir essa coisa aqui, né? E uma coisa interessante que surgiu, isso aqui foi um protesto no Canadá, e esses caras aqui são canadenses, tá? Mas estão manifestando a favor dos palestinos, só que com bandeiras do ISIS. Ou seja, um absurdo isso, né? E aí um manifestante pró-palestino falou, não, é um absurdo, a gente não quer favorecer terrorista, ninguém está protestando a favor de terrorista. Terrorista está errado, terrorista errou, Hamas errou, ISIS erra, Hezbollah está errado. Agora, a questão de você protestar a favor do povo palestino, eu até entendo essa situação. Acho que está errado, acho que não tem, os palestinos não têm razão no conflito deles com Israel, mas eu entendo quem protesta a favor dos palestinos. O que eu não entendo, o que não entra na minha cabeça é o pessoal comemorando morte de israelense, comemorando ataque feito com parapente, né? A gente viu lá naquelas manifestações de Londres, o pessoal, não, estamos protestando pró-Palestina, e com a camisa com paraglider, né, com parapente que o pessoal do Hamas usou para matar os israelenses lá. Não, pô, você está comemorando ataque contra israelenses, não está protestando a favor de povo palestino nenhum. E o detalhe, o que eu falo para vocês, o Hamas, ele é contra o povo palestino, ele está usando o povo palestino ali na faixa de Gaza para se proteger do ataque israelense, né? Um absurdo isso completamente. Inclusive o Joe Biden parece estar adotando essa linha, né? Ele fala aqui que Israel estaria fazendo um grande erro se ocupar Gaza. Entenda, ele está falando se ocupar Gaza definitivamente. É lógico que Israel vai entrar para limpar o Hamas, para tirar o Hamas de lá. A ideia, o que os Estados Unidos esperam é que Israel tire o Hamas de lá, mas deixe a população palestina naquela região, que eles já estão lá há bastante tempo e coisa e tal. Então, eu acho uma posição válida. Não acho certo. Acho que Israel tinha que ocupar mesmo e tomar aquilo ali, não tirar a propriedade privada das pessoas de lá. Quem tem propriedade privada lá, quem tem apartamento, quem tem casa, continua tendo. Mas governo palestino ali não, ficaria governado por Israel e pronto. Então isso seria o ideal, né? Acho que essa seria a solução correta. Mas enfim, consigo concordar com esse ponto de vista. Acho que existem argumentos para esse ponto de vista aí do Biden, né?
Bom, e dá para ver que os Estados Unidos estão preocupados com o desdobramento dessa ação por ali. Por quê? Já temos lá na região dois grandes porta-aviões, o Gerald Ford e o Dwight Eisenhower. Já temos dois cruzadores da classe Ticonderoga, são navios bem grandes esses aqui, um monte de destroyer, mais um destroyer de defesa aérea, fragatas, enfim, um monte de navios, já tem uma força americana significativa ali do lado de Israel, exatamente porque a ideia dos Estados Unidos é impedir que o Irã e outros países árabes entrem diretamente nesse conflito. A ideia é deixar claro que vai dar problema se isso acontecer, né? Olha aqui, a gente tem mais um motivo, mais uma informação que liga os russos ao lado dos terroristas nessa guerra. Aqui, ó. Depois que Israel atacou os aeroportos de Damasco e Alepo, lá na Síria, né, que eram controlados pelos sírios em si, que estavam na região de guerra, agora a base de Latakia, que fica aqui na costa da Síria e que é controlada pelos russos, está sendo usada para transportar soldados e armas ali para a região. Enfim, é um problema mais sério porque essa região aqui de Latakia é uma região que está mais isolada do conflito na Síria e, no entanto, pode ser que isso aí acabe entrando no conflito por conta da entrada dos russos nesse conflito, né? É um absurdo isso. E até lá na Rússia, sobre essa ligação da Rússia com esse conflito todo, tem um canal de Telegram russo lá falando criticando isso por conta de que agora a Rússia está completamente isolada, né? Agora a Rússia está perdendo não apenas um dos poucos países que ainda eram amigáveis para ela, mas também um parceiro avançado em termos de técnica científica, inovação e coisa e tal, e que tinha uma economia avançada com tecnologias que Moscou precisa muito nesse momento, bem como um setor financeiro desenvolvido. É lógico que Israel ultimamente já parecia meio ridícula na lista de amigos dos russos, né, que estavam perto da Eritreia, Síria, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, essa turma amiga do Lula, né? Agora isso causou uma certa dissonância e essa dissonância foi eliminada, né? A vida põe as coisas no lugar. Com essa história toda, agora Israel está claramente contra a Rússia. Percebeu que a Rússia está por trás dessa ação toda, está mais do que evidente, né? Fica até uma crítica ao Netanyahu, que ficou meio em cima do muro, que não queria apoiar a Ucrânia diretamente para não perder a amizade da Rússia. Olha só, a história mostra vez e vez de novo que esse negócio de quebrar galho de país que invade outro, só porque é um país poderoso, porque é um país grande, porque você quer a amizade daquele país, nunca dá certo, só piora a situação. Tivesse Israel entrado para o lado da Ucrânia desde o início, talvez a Rússia já tivesse sido derrotada nessa guerra e não teria nem esse problema aí de apoio russo para os terroristas ali do Hamas ali na região, né? Enfim, eles colocam aqui que apenas a China ainda continua como uma amizade ali, mas todo mundo sabe que as relações russo-chinesas já foram rompidas várias vezes, em várias situações, então, pois é, essa é a situação da Rússia mesmo. Essa jogada foi uma jogada desesperada do Putin. Ele sabe que está perdendo a guerra lá na Ucrânia, então ele precisa de um diversionismo, e esse foi a ideia dele de diversionismo, atacar Israel. Brilhante, brilhante, Putin. Bom, a Colômbia se meteu em confusão. A Colômbia, muito do exército colombiano, do armamento das Forças Armadas colombiano é de origem israelense. E o Gustavo Petro, que adivinha, é da turma do Lula, é da turma dos bolivarianos aqui da América Latina. É lógico, ele é a favor também de tudo quanto é ditador do mundo, tudo quanto é terrorista, tudo quanto é revolucionário. Esse pessoal ama isso. Eu já expliquei para vocês aqui, esses comunistas de cabeça branca aqui do Brasil, esse pessoal cresceu na época que Fidel Castro era um ídolo, Che Guevara era um ídolo, o pessoal achava que o que aconteceu em Cuba foi maravilhoso e nunca conseguiram conciliar o que aconteceu depois em Cuba, a miséria do povo cubano, o desastre que foi Cuba por conta dessa revolução sem pé nem cabeça. Comunismo não funciona. Socialismo, quanto mais você concentra a decisão na mão de poucas pessoas, mais as decisões são ineficientes economicamente,
você fatalmente destrói a economia do país. Quanto mais o governo tenta controlar a economia com mão de ferro, não, agora eu vou fazer as coisas dar certo, vou definir o preço de tudo, vou decidir quem pode produzir, quem não pode, não sei o que lá, mas a coisa dá errado justamente porque é impossível para uma pessoa tomar as decisões corretas nessa forma, né? É o paper do cálculo econômico do Mises. Em 1921, Mises já demonstrou por que isso acontecia. Mesmo que por hipótese esse poder central seja uma pessoa benevolente, queira fazer o bem, queira resolver os problemas do país, ela não consegue. O problema é falta de informação. Quem quiser saber sobre esse paper do Ludwig von Mises, sobre o problema do cálculo econômico, eu tenho um vídeo lá no meu outro canal, no Ancapsu Classic, em que eu descrevo em linhas gerais, de forma simplificada, o que é esse problema do cálculo econômico e por que comunismo, socialismo nunca funciona, não tem como funcionar. Pois bem, essa turma aqui da América Latina, essa esquerda velha da América Latina, ainda acha que isso é uma coisa positiva, e aí fica adotando esses ditadores e terroristas do mundo que querem mudar o mundo na força, querem controlar tudo. Pois é. E agora Israel suspendeu as exportações para a Colômbia, vai deixar as forças armadas colombianas numa situação difícil, porque eles usam muito equipamento israelense e vão ficar praticamente sem forças armadas. Bem feito. Infelizmente não é o único, nós temos aqui o nosso idiota de estimação aqui no Brasil, o corrupto de 9 dedos, que eu não sei até agora como chegou na presidência do Brasil, não faço ideia quem botou esse jabuti no alto dessa árvore. O Lula, como todo mundo sabe, ama ditaduras, gosta de todos os ditadores do mundo. É um ditador socialista? O Lula gosta dele. É o cara do Irã, é o cara da Rússia, é o cara da China, o Lula adora todos eles. E, é lógico, ele subscreve a causa palestina. Mas se fosse a causa palestina, tudo bem, é o que eu falo para vocês. Eu acho que é um posicionamento válido você ser a favor da causa palestina. Acho que está errado. Já expliquei também aqui, Israel é dono daquela área toda ali, não tinha que ter solução de 2 estados nem nada, é um estado só e ponto final. Mas eu considero um ponto válido, uma discussão válida de se ter a causa palestina. Mas Lula não é a favor da causa palestina. Lula é a favor dos ditadores, ele é a favor da violência, ele é contra a democracia. Eu ainda estou esperando até agora o pedido de desculpa do pessoal que assinou aquela cartinha da democracia aqui no Brasil. Eu quero um pedido de desculpa de cada pessoa lá, porque é um absurdo botar um ditador, um amante de ditaduras no poder com essa coisa idiota de dizer que Bolsonaro era um ditador, que Bolsonaro ia dar um golpe. Cadê o golpe do Bolsonaro? Não teve, porra. Bolsonaro não quis dar o golpe. Se ele quisesse, ele tinha dado. Ele não quis dar o golpe. O cara é mais democrata do que qualquer um aqui. E não era amante de tudo quanto é ditador que tem nesse mundo, né? Enfim, olha só o que a gente ficou sabendo aqui. O Lula é a favor do Hamas, não é a favor da causa palestina, não. Ele quer o ditador, ele gosta do ditador, não é do povo palestino, não. Aqui, ó, o pessoal da ONU alertou a oposição aqui no Brasil de que um documento chamado Rascunho Zero de uma resolução que foi lá para ser votada, dizia o seguinte, olha só, exorta autoridades israelenses a revogarem imediatamente a sua ordem para que civis e pessoal da ONU evacuem de todas as zonas de Gaza e do norte da faixa de Gaza e se mudem para o sul da faixa de Gaza. Cara, isso daqui é o que quer o Hamas. O Hamas quer usar o povo palestino como escudo humano ali. Todo mundo sabe disso. O governo Lula não é a favor do povo palestino, não. O governo Lula é a favor do Hamas. Ele quer que o povo palestino se exploda para proteger o Hamas. É o que ele está dizendo aqui. É o que foi o processo aqui. E não é só o Lula também não, tá? Eu sei, o Celso Amorim é outro vermelho pra caramba, outro amante de ditadura que tem. Aliás, só tem gente idiota nesse governo. É um absurdo completo isso daí. Caramba. Enfim, tá vendo? Aqui é a prova. O Lula não é a favor da causa palestina. O Lula gosta do Hamas, gosta de ditadura, gosta de gente que impõe sua vontade pela força. Enfim, e lógico, além disso, o Lula é o governo da peixada, né? O Lula não governa para o povo, não governa para os pobres, o Lula governa para os amigos dele. Quando teve o Bolsonaro evacuando os brasileiros que estavam na China, veio todo mundo, não teve essa não, o pessoal que estava lá veio. A repatriação dos brasileiros em Israel teve uma seletíssima lista dos fura-fila. Né? Tem o pessoal, é típico de todo comunismo, né? Você tem as pessoas que são todas iguais, mas tem umas que são mais iguais do que a outra. O pessoal que é amiguinho ali do centro de poder, todo mundo acaba tendo vantagem. É o que a gente está vendo no Brasil aqui do Lula. Um monte de pechada, um monte de cargo criado para acomodar aliados dele ali. E aí, teve um fura-fila
no pessoal que vinha para cá, né? Aliás, diga-se de passagem, isso é um erro que eu acho que tanto o Bolsonaro fez como o Lula também, de não cobrar desses brasileiros o preço da passagem, né? Porque a verdade, olha só, o Reino Unido cobra R$ 1.800 para quem quisesse sair de Israel e voltar para o Reino Unido. Ele vai lá, providencia o avião, te traz de volta, mas cobra de você. O que faz todo o sentido do mundo. Por que eu, que estou quieto aqui, que não fui para a China, que não fui para Israel, ter que pagar a passagem desse pessoal que foi para lá por conta da guerra? Eu entendo o governo mandar um avião, por quê? Porque nesses momentos de guerra, ou quando foi da Covid, também lá na China, a malha aérea fica um caos, não tem voo, não tem lugar, aí realmente é uma coisa que ajuda o governo a mandar um avião lá para resgatar os nacionais, é uma coisa positiva, mas por que não pode cobrar das pessoas? A pessoa estava lá, ela tinha dinheiro para comprar uma passagem de volta, né? Ela planejava voltar em algum momento, né? Então, ou seja, acho que a visão do Reino Unido é muito mais razoável nesse sentido, né? Enfim, mas isso aqui são as notícias ruins, né? A notícia boa é que os brasileiros fizeram uma enorme caminhada contra o terrorismo em apoio a Israel aqui em Copacabana. Fico muito feliz que o pessoal tenha feito uma manifestação tão grande aqui em Copa. Eu nem fiquei sabendo, acabei não indo nessa manifestação, mas parabéns ao pessoal que foi. Foi feito agora, nesse domingo, ontem, né, aqui em Copacabana, muito grande mesmo, muita gente. Que bom que a população brasileira está abraçando a causa de Israel. E eu falo também, o pessoal que está apoiando Israel devia olhar para o lado da Ucrânia, porque na verdade essas duas coisas estão ligadas. O eixo do mal que está por trás da guerra de Israel está por trás da guerra da Ucrânia também, que é o eixo do Irã e da Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.